Esse é um tema bem interessante, muitas pessoas elas têm discutido isso, né? Será que alongar antes de exercícios pode prejudicar o desempenho? A primeira resposta, a resposta mais rápida que eu posso dar para vocês referente a isso é sim, tá? Essa é a primeira resposta. Mas a gente vai entender da onde é que vem essa informação e como é que esse sim se concretizou dentro de um contexto. E depois disso vocês vão poder discutir, vão poder chegar à conclusão que se isso é realmente importante ou não dentro do treinamento, da prescrição de vocês. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o alongamento ele é uma ferramenta usada para aumentar uma capacidade ou uma valência que é conhecida como flexibilidade. As pessoas confundem muitas vezes o que é alongamento, o que é flexibilidade. Então nós treinamos nossa flexibilidade, aumentamos ela usando os alongamentos. Então alongamento é a ferramenta que faz com que a flexibilidade seja alcançada. Bom, algumas pessoas dizem que o treinamento de força ele pode reduzir a flexibilidade, gerando encurtamento. Inclusive técnicos acham que o treinamento de força promove uma redução da flexibilidade. Bom, pouca evidência científica ou empírica sustenta essa afirmação. Tá? Desde que o alongamento ele seja feito como parte de um programa de treinamento do condicionamento físico total, ele não vai atrapalhar de maneira alguma as questões de hipertrofia. No início dos anos 50, ficou demonstrado que o treinamento de força pesado ele não causa a redução da flexibilidade articular quando executado esse treinamento em amplitude total de movimentos. Isso vai fazer com que eu tenha uma individualização, controle de cargas, e eu vou fazer as manipulações crônicas do programa para até eu chegar num programa de treinamento completo como um todo. Então, existe uma necessidade, uma análise de necessidades e um processo que envolve a resposta, uma série de perguntas que auxiliam ao planejamento de um programa de treinamento de força. Traz esse compilado. Quais são os movimentos dos exercícios que eu quero usar, que eu vou usar? Os ângulos articulares, os músculos específicos, a ação muscular. Qual o metabolismo que eu quero explorar? Sistema TPCP, anaeróbio, aeróbio, prevenção de lesões. Quais são os lugares comuns que podem aparecer lesões? Quais são os locais de lesões prévia que esse atleta, esse aluno tem? Opções de exercício, estrutural, corpo inteiro, multiarticular, mono, né? Então, isolado, isso tudo eu preciso levar em consideração. Então, essas primeiras coisas são importantes. Então, a primeira pergunta é, quais são os grupos musculares que devem ser treinados? Então, ela exige o exame desses músculos, dos ângulos, tudo isso para trabalhar um nível bacana de trabalho com esses sujeitos, tá bom? Vamos lá? Esse artigo, ele traz um artigo legal, que muitas pessoas comentam a respeito de qual o exercício melhor, né, para ter um desempenho na hipertrofia. A escolha de exercícios é fundamental para que tenhamos um efeito hipertrófico mais equilibrado e bem distribuído. Muitos discutem e tem mostrado que, quem sabe, a prática da variabilidade dos estímulos de exercício seja mais motivacional do que do ponto de vista fisiológico. Se questiona a necessidade de uma variação de ângulos, de exercícios para ativação maior ou mais completa de determinada articulação ou musculatura. Esse artigo se propôs a analisar exatamente isso, a variação de sinais eletromiográficos nos exercícios de supino reto e inclinado, a fim de verificar uma possível modificação da ativação de cada atividade e ângulo dentro deste processo. O que ele mostra? Ele mostrou que existe uma pequena variação, tá, de estímulos ao longo da inclinação. A comparação entre o supino reto e o supino inclinado, ele mostrou que a ativação das duas cabeças peitoral maior, parte clavicular e esternocostal, e o deltoide clavicular foi significativamente diferente em relação à ativação eletromiográfica em ângulos articulares diferentes. Então, o uso dos dois exercícios num programa de treinamento de força, tanto o supino reto quanto o inclinado, ele garante que toda a musculatura envolvida vai ser recrutada, portanto, sendo treinada e desenvolvendo o potencial de força e hipertrofia.
A mudança, então, de ângulo de exercício cria padrões diferentes de recrutamento da musculatura envolvida. E nesse caso, fazer 2 exercícios é importante para proporcionar a ativação neuromuscular completa e o treino integral dos músculos que a gente está querendo atingir. À medida que o programa ele evolui, os exercícios suplementares ali, adicionais, devem também ser escolhidos para estimular todas as unidades motoras, a musculatura envolvida, para que a gente possa ter essa estimulação do músculo de forma bem ampla, bem completa de forma geral, tá bom? Então, algumas vezes, vários exercícios, variedades de carga são necessários para treinar completamente um grupo muscular, fazer com que aquele movimento seja completo. Em base, em essência, normalmente se deve treinar toda a curva de força de velocidade concêntrica da velocidade baixa com elevados níveis de força até velocidade alta com menores níveis de força. Em movimentos que a gente possa desenvolver todo o sistema neuromuscular a fim de transferência dessas habilidades para a atividade que a gente quer propor, para o esporte propriamente dito, e até mesmo para desenvolver a musculatura do ponto de vista hipertrófico. Então, a ordem dos grupos, a ordem dos exercícios. A gente tem aqui, grandes grupos musculares devem ser treinados primeiro. Exercícios com técnica complexa devem ser treinados primeiros. Braços, pernas ou membro superior e inferior. Formatação de um circuito de ordem, braço, braço, ou perna, perna, membro superior, inferior, inferior. Isso tudo ajuda nessas variações de estímulo. O número de séries, a intensidade da carga externa, constante, dinâmica, duração dos períodos de descanso, a gente viu que atrapalham muito essa questão de levantamento de peso e carga, por fim, intensidade. Então a gente considera um intervalo curto menor do que 1 minuto, um intervalo moderado de 2 a 3 minutos e um intervalo longo mais do que 3 minutos propriamente dito, tá bom? Então, escolher baseado na necessidade do esporte ou objetivo é fundamental, né? É um fundamento básico para se prescrever bem. Saber os detalhes da prescrição, tipo de contração a ser utilizada ou que vai ser enfatizada também pode ser fundamental para alcançar o sucesso esportivo. Um exemplo claro sobre isso é a questão da velocidade de contração. Quando comparamos atletas de alto nível de levantamento de peso com atletas de nível menor, uma das diferenças é a velocidade em que se realiza o movimento. Atletas de alto padrão, alto nível competitivo, treinam a fase excêntrica do movimento, no agachamento e no supino, por exemplo. Eles realizam essa fase mais lenta do que atletas de menos sucesso esportivo. Isso mostra que é importante no levantamento de peso, na musculação, a realização de uma fase excêntrica no planejamento para que tenha esse aproveitamento máximo da adaptação da produção de força e da hipertrofia. Então, em esportes que usam isometria, por exemplo, como lutas de contato, rugby, a gente pode implementar períodos também isométricos para treinar a contração específica em cada situação. Sempre controlando as questões de tempo de tensão, tempo de estímulo, assim por diante. Então, para a hipertrofia, a variação de estratégias com diversas fases de manipulação no tempo de tensão, ênfase para as fases concêntricas ou excêntricas e até mesmo a inclusão de elementos isométricos passam a ser importantes para o processo de hipertrofia muscular como um todo. Tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês exemplos de treinamento com variação de contração, para que a gente possa entender algumas coisinhas. Então aqui exercício multiarticular, um agachamento, 4 séries completas com 80% da 1RM, tá? Até a falha concêntrica. Então, primeira série, a primeira série tem a fase concêntrica e excêntrica com velocidade 1 segundo, tá? Então, sobe em 1 segundo, desce em 1 segundo. A segunda série eu vou mudar esse tempo de tensão. A série concêntrica vai subir em 2 segundos e a excêntrica vai descer em 1 segundo. Na terceira série, ênfase na excêntrica, tá? Sobe em 1 segundo e desce na excêntrica 2 segundos. A quarta série vai subir com 2 segundos e aí vai descer até o meio e fazer uma isometria de 5 segundos completando. Nessa última série, então, necessário ajustar a carga para que se tenha segurança para executar. Então esse é um exemplo de mudança de treinamento ali, trabalhando as questões de
concêntrica, excêntrica e o tempo de tensão. Notem que eu variei isso e na última série eu larguei uma isometria para aumentar ainda mais o tempo de tensão, para esgotar ainda mais as reservas deste músculo. Então o desempenho de cada